Bom, eu não sou especialista em TI, como eu estava dizendo, mas o que parece ter acontecido a partir dessa e de várias outras explicações é que o X mudou o IP dele, que antes era próprio, para uma empresa, que é essa Cloudflare, debaixo da qual está grande parte dos sites no Brasil, no exterior. Né? Portanto, você poderia bloquear o Cloudflare, mas isso geraria um impacto enorme, que ia derrubar vários sites, sites de banco, etc., inclusive sites do próprio governo brasileiro. Isso indicaria que o Alexandre talvez fosse ter uma dificuldade maior em realizar o bloqueio, já que sem a cooperação do Cloudflare, ele não ia nem saber qual IP que o X estaria utilizando. No entanto, não foi isso que aconteceu, porque rapidamente a Cloudflare abaixou a cabeça para o Supremo Tribunal Federal e aceitou isolar o tráfico no X para que a Anatel conseguisse bloquear apenas a rede social sem, em tese, afetar qualquer outro site. E isso veio, inclusive a decisão do Alexandre de Moraes já vazou, isso veio depois de uma decisão do próprio Alexandre, onde ele determinou que a Anatel adotasse imediatamente todas as providências necessárias para a concretização e manutenção da suspensão do funcionamento do X em todo o território nacional, determinado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Aliás, anote aí a importância dele ter jogado o banimento do X para apreciação colegiada, já que agora ele fala não que foi ele quem determinou, mas sim a primeira turma do STF, inclusive suspendendo a utilização dos seus novos acessos pelos servidores CDN Cloudflare, Fastly, Edge Uno em 24 horas. E não acabou por aí. Né? Antes de eu passar para esse próximo ponto, eu quero chamar a atenção para um ponto central que eu sempre falo aqui. Né? A ditadura, ela não acontece só com a vontade de um indivíduo, mas ela precisa da cooperação de diversos indivíduos da sociedade nos mais variados setores. Quando você for imaginar que um provedor de internet, né, seria responsável pela manutenção da ditadura? Eu ontem, por exemplo, conversei com um dono de um provedor substancialmente grande, dos vários que eu conversei, e ele disse que o provedor dele, não estava cumprindo a ordem, que ele tinha respondido à Anatel que as condições legais não tinham sido atendidas na ordem da Anatel, e ele estava operando e não ia bloquear o X, e estava lá recorrendo. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Então, essa é a atitude correta, essa é a atitude de quem tem brio. Mas vai sofrer as consequências. Então, no caso da Cloudflare, Money Talks, Bullshit Walks, eles resolveram, com um cliente grande, como é o governo, se dobrar. Né? E a gente vai falar sobre esse negócio de se dobrar. Né? Porque não acabou por aí. Não apenas essa providência foi cumprida pela Cloudflare, como também o Alexandre multou o X e a Starlink, de novo jogando a Starlink no meio dessa história, que não tem nada a ver com a Starlink, numa multa de 5 milhões de reais, porque, segundo o Alexandre, abre aspas, não há, portanto, dúvidas de que a plataforma X, sob comando direto do Elon Musk, que não é o CEO do X, novamente pretende desrespeitar o Poder Judiciário brasileiro, pois a Anatel identificou a estratégia utilizada para desobedecer a ordem judicial proferida nos autos, inclusive com a sugestão das providências a serem adotadas para a manutenção da suspensão. Então, a Cloudflare entregou o X para o Alexandre multou o X em 5 milhões de reais e o acesso à plataforma foi novamente bloqueado no Brasil. Então, vitória para o Alexandre. Somado a isso, a gente teve também uma declaração que já ontem levantou uma preocupação extrema por parte da parte de perfil de assuntos governamentais globais do X, que é o perfil oficial deles no mundo. Então, diz o seguinte, quando o X foi desligado no Brasil,
nossa infraestrutura para fornecer serviço para a América Latina não estava mais acessível para a nossa equipe. Para continuar fornecendo o serviço ideal para os nossos usuários, mudamos de operadora de rede. Então, isso meio que morre a história do Texas, de que foi porque mudaram de São Francisco para o Texas. E eu adoro quando aparecem especialistas do Twitter que dão informações categóricas, né? Apuração, que é bom, ninguém gosta de fazer. Mas diz aqui, essa mudança resultou em uma restauração inadvertida e temporária dos serviços para usuários do Brasil. Sabemos se isso é verdade? Não parece. Não parece. Parece ser um caô, um somebody love, um migué. Mas essa é a versão oficial no perfil do X. Então diz assim, embora esperemos que a plataforma fique inacessível novamente em breve, e ficou, continuaremos os esforços, essa parte aqui foi preocupante, continuaremos os esforços para trabalhar com o governo brasileiro para que ela retorne o mais breve possível para o povo brasileiro. Essa parte final é muito preocupante. Continuar esforços para trabalhar com o governo brasileiro para que ela retorne o mais breve possível para o povo brasileiro? Das duas, uma. Ou isso também é um migué gigantesco para falar que o X está tentando colaborar, ou, de fato, o X está tentando colaborar. Isso porque, de fato, como eu disse no início do programa, os perfis censurados pelo Supremo e que haviam sido liberados pelo Elon Musk foram novamente bloqueados. Novamente bloqueados. Isso inclui, no caso dos meus perfis novos que nunca haviam sido ainda bloqueados. E já havia conversas nos bastidores, e para deixar claro aqui para vocês, assim que o X for restabelecido no Brasil, eu vou abrir o P Figueiredo BR 4 ou 04 ou 04, eu vou criar um usuário e vai ter o meu quarto perfil para o Brasil. E quantas vezes for necessário eu vou criando. Então ele já tirou um perfil novo meu com 100 e pouco, outro com 170 e pouco, outro com 116, e vai tirando, e eu vou criando novos perfis e a gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo. Da minha parte não tem vocês vão ver aqui que a gente vai falar sobre isso no programa de hoje, não tem 1 milímetro de concessão. O que eu posso dizer é que já havia conversas nos bastidores de Brasília sobre um possível diálogo para tentativa de um acordo entre o Alexandre e o Musk, mas nada disso era confirmado. O próprio presidente da Anatel disse que avisou o Alexandre que o Musk deveria passar a agir como um pirata e que eles já estavam se preparando para mais migués do X e do Elon Musk. E eu tenho que dizer isso para vocês, às vezes as pessoas... É muito engraçado, eu acho isso muito engraçado. A quantidade de e-mail de gente que eu recebo que diz assim, Paulo, eu preciso falar com o Elon Musk, eu tenho um projeto que eu quero apresentar para ele, eu tenho uma ideia. E eu fico pensando sempre o que se passa na cabeça dessas pessoas, né? Primeiro que eu vou pegar o telefone e falar, Elon, aqui o seu José Antônio de Piracicaba precisa muito falar contigo. Eu não sei o que se passa nessa cabeça dessas pessoas, mas eu tenho que trazer a realidade para vocês. Algo que eu venho dizendo há muito tempo. O Elon Musk é uma pessoa de muito difícil acesso. Muito difícil acesso. Até mesmo os congressistas americanos têm dificuldade em chegar a ele para tratar de algum assunto. Então, isso implica num desconhecimento geral acerca dos planos do Elon Musk. Então, para todos os efeitos, não tinha como a gente saber o que o Elon Musk está planejando, né? Mas isso parece ter mudado. A gente está vendo indicativos de algo caminhando numa outra direção. E vocês podem lembrar, quem acessa o meu X, que eu botei um tweet na semana retrasada, antes de eu sair de férias, dizendo o seguinte, olha, teremos novidades num futuro próximo sobre a luta pela liberdade de expressão. Algumas boas e outras não tão boas. Agora eu posso falar sobre o que eu estava dizendo. As novidades boas eram aquelas que a gente conseguiu obter no Congresso, de que a gente vai falar mais tarde, absolutamente históricas. As não tão boas eram as notícias que eu estava recebendo do pessoal do X dessa tentativa de acordo entre o Musk e o Alexandre de Moraes. E aí veio hoje a notícia da Mônica Bergamo, que diz o seguinte: X suspende contas no Brasil de Alan dos Santos, Paulo Figueiredo e Marcos Duval.
Segundo apurou a Mônica Bergamo, que tem fontes em lugares relevantes em Brasília, a gente tem que dar isso a ela, né? Às vezes nem sempre são precisas, mas a gente tem que reconhecer que a Mônica Bergamo tem fontes relevantes. A suspensão do meu perfil, do Alan, do Monark, do Constantino, acho que da Ludmilla também foi, do Marcos Duval, etc., foi entendida, diz a reportagem dela, foi entendida no STF como um sinal de que o bilionário finalmente pode estar revendo a decisão de descumprir as ordens judiciais no Brasil. Nessa semana, o X também pagou 18 milhões de reais em multas impostas ao Supremo. Será que a oposição do Elon Musk está mudando? Infelizmente, eu digo para vocês que parece que sim. E nós tivemos essa publicação no Space Liberdade, onde os advogados do X teriam informado, se eu não me engano, a CNN Brasil, de que a rede vai sim voltar a cumprir as ordens do Alexandre de Moraes para voltar no Brasil. E essa teria sido a origem dos bloqueios das minhas contas, do Alan, etc.